Oi, gente! Então agora eu vou falar sobre como funciona uma UTI neonatal e como é mais ou menos o dia a dia de um neonatologista. Lembrando que cada lugar funciona de um jeito diferente, que cada médico tem as suas particularidades e que uma UTI neonatal não funciona só à base dos médicos. E a gente precisa de toda uma equipe multi, tá? Para dar a melhor atenção para os nossos bebês. Mas eu vou falar da minha área hoje. Então, como funciona mais ou menos? A gente tem o médico da rotina, que é o médico que normalmente vai todos os dias ou quase todos os dias, que sabe mais do caso dos pacientes, porque ele está lá mais vezes, e que é responsável pela programação dos pacientes, ou seja, quando vai tirar o antibiótico, quando vai tirar o tubo, quando vai ter alta. Então, normalmente tudo isso é programado pelo médico da rotina. E existe o médico plantonista, que é aquele médico que vai pontualmente. Tem médicos que têm um plantão por semana, tem médicos que têm 4, mas são médicos que estão ali pontualmente. Mas são responsáveis pelas intercorrências do serviço, por examinar, por prescrever e discutir os casos com os médicos da rotina. Então eu vou contar uma historinha de como se eu estivesse chegando num plantão, como uma médica plantonista, tá? Então a gente chega, a gente pega o plantão, então são passadas intercorrências, o que aconteceu, a historinha de cada bebê. A gente recebe, a gente divide os pacientes entre os médicos e nós entramos na unidade. Ao entrar na unidade, cada um funciona de um jeito. Tem médicos que gostam de olhar a historinha antes, olhar a evolução do dia anterior e depois examinar os bebês. Eu gosto de já chegar e examinar, porque eu consigo assim saber quem precisa mais da minha atenção. Então, já chego, examino. Depois disso, a gente senta e a gente olha um documento feito pela enfermagem chamado balanço hídrico. Nesse balanço hídrico tem tudo o que a gente precisa saber o que aconteceu com os bebês nas últimas 24 horas. Então, elas anotam a quantidade de xixi, se fez cocô, se vomitou, se distendeu a barriga, quanto é que estava a glicemia. Então, esse balanço é importantíssimo para a gente conseguir programar qual vai ser a prescrição do dia dos nossos bebês. Por isso que eu falei que a gente não trabalha sozinho. Então, fechando esse balanço, a gente passa para a evolução. Na evolução, a gente consegue saber mais ou menos a história do pré-natal da mãe, o que aconteceu com aquele bebê, o que ele está tomando, qual é a programação para aquele dia. Então, a gente faz a nossa evolução daquele momento, né, diária, e depois disso a gente parte para as prescrições, tá? Só que isso a gente tem que fazer para todos os bebês que a gente examina. Então, nós temos em torno de uma média, mais ou menos, de novo, depende do serviço, mas uma média em torno de 5 a 10 bebês por médico. Então, imagina você fazer tudo isso para 10 bebês. Então, de manhã, às vezes é um horário muito difícil, muito corrido, porque as prescrições têm que ser liberadas logo. Sem as prescrições, a enfermagem não consegue saber qual a medicação fazer para chegar no seu filho. Então, a gente precisa liberar as prescrições cedo para que o seu filho possa ser atendido. Então, de manhã não é um bom horário para você vir falar com o médico, porque a gente ainda está programando e examinando e prescrevendo todos os nossos bebês de forma integral e justa. Então, a gente começa, libera a prescrição. À tarde é um período melhor para você conversar com o médico, pois a gente já está mais livre. E essa conversa tem que ser de preferência com o médico da rotina, que vai saber melhor do seu bebê do que o médico plantonista, tá? E à tarde a gente fica responsável pela coleta de sangue e pelas intercorrências que acontecerem no plantão. As programações que a gente faz na parte da manhã nem sempre dão certo, porque a UTI é uma montanha-russa e de um momento para o outro tudo pode mudar. Quem já passou por uma UTI sabe disso. Então, muitas vezes a gente precisa reprogramar. Mas isso não significa que a gente tem que perder a fé ou que não vai dar certo, tá? Isso só significa que é por isso que seu bebê está internado numa UTI, porque ele precisa ser avaliado continuamente 24 horas. Então, não fique chateada se o que foi planejado de manhã não deu certo e a gente teve que mudar o caminho à noite, tá? É para isso que seu bebê tá lá.